Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques e seja bem-vindo ao Desafio Semanal de Discursiva, um projeto em que eu escolho um tema desafio e trago a resolução desse tema desafio para você, né, junto com diversas dicas de prova para você conseguir um bom desempenho na sua discursiva, tá? Antes de começar a resolução, vou trazer algumas orientações gerais. Para que você possa aproveitar ao máximo esse tema desafio, é importante que você tenha acesso ao enunciado da questão, para que você possa praticar e só depois ver como eu fiz a redação. E aí você pode comparar para verificar se está boa ou não está a sua redação. Se você não recebeu o enunciado, tem um link aqui embaixo em que você pode se cadastrar para poder receber esse enunciado com antecedência e participar de todos os desafios semanais, beleza? Agora, se você também está vendo o desafio aqui, mas queria temas mais direcionados para o seu concurso, eu te convido a conhecer a Biblioteca de Discursiva. É um sistema de questões em que você tem acesso a mais de 10.000 questões discursivas e várias delas já com resoluções em vídeo, né? Então, se você quer um treinamento um pouco mais focado, dá uma olhada na Biblioteca Discursivas, beleza? Agora, fique com a resolução do tema desafio da semana. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de resolução de prova e não é uma simples aula de resolução de prova, tá? Porque nessa aula a gente vai utilizar justamente a visão do examinador. Em que consiste a visão do examinador? A visão do examinador, ela é a técnica funciona da seguinte forma. Primeiro a gente analisa o enunciado, depois eu pego para você uma prova real de um candidato que fez esse concurso e analiso essa prova real, tá? Montando para você, vendo a proposta de resolução e montando com você a nota do candidato utilizando o espelho de correção da banca VUNESP, né? Então a gente vai ver o que o aluno fez, ver o que a banca cobra, o que a banca exige, para ver como o candidato conseguiu uma boa nota no concurso, tá ok? Qual vai ser a prova que a gente vai avaliar hoje? A gente vai avaliar hoje a prova aplicada pela banca VUNESP, tá? Para o cargo de agente de fiscalização da Prefeitura de Campinas. A prova, ela é composta, o enunciado da prova era composto pelas seguintes partes. Primeiro, um texto 1, um texto 2, tá? E o comando da questão com o tema, beleza? O tema é esse em caixa alta, tá? O texto 1 e o texto 2 você já deve ter lido aí, são textos grandes que falam sobre a iniciativa do Instagram, né, de tirar aquela função de número de curtidas. Antigamente no Instagram era assim, você tinha ali as fotos, né, as pessoas curtiam e aí aparecia quantas pessoas curtiram aquela foto, né, na parte do feed. Hoje, se você olhar lá, não tem mais o quantitativo de pessoas que curtiram as fotos. Tem só a foto, né? E, enfim, não tem nada mais que isso, não tem uma numeração. E aí, isso causou, por um lado, criou apoiadores, né? Que pessoas gostaram dessa iniciativa e pessoas que não gostaram. E aí os textos falam sobre isso e também sobre o impacto disso na vida das pessoas, dessas redes sociais, essa necessidade de curtidas, né, para poder fazer com que elas se sintam melhores e etc. Você vai ler o texto, são textos interessantes que vão ajudar você a contextualizar a respeito do assunto, beleza? Aí vem, então, o comando da questão, que é o que é mais importante no nosso enunciado agora, que é o quê? Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo, tá? Texto dissertativo pressupõe introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a estrutura argumentativa, que é justamente para poder que é o que a gente inclui aqui nos parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, para defender um ponto de vista, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: o fim da exibição de curtidas na rede social Instagram entre o bem-estar do usuário e o interesse financeiro da rede. Então, o fato que aconteceu é o fim da exibição de curtidas na rede social Instagram. Esse é o fato. E aí a banca pede para avaliar entre o bem-estar do usuário e o interesse financeiro da rede. Que rede? Instagram. Beleza? Nesse enunciado, a banca ela disponibilizou um máximo de 33 linhas. Então, vinha uma folha de resposta com um máximo de 33 linhas. Beleza? Agora, a gente vai, então, ver uma prova de uma candidata, né? Um candidato. A prova é esse aqui, eu não vou divulgar o nome da pessoa e etc, porque não tem necessidade, né? Mas essa prova aqui, ela valia 11 escalas, né? Porque a gente sabe que a prova da banca VUNESP ela é dividida por escalas, 11 escalas, e o candidato tirou 10,5 escalas, tá?
Então, é provável que ele tenha tirado no critério A, que valia 3, ele tirou 3. No critério B, que valia 4, ele tirou 4, tá? E no critério C, que valia 4, ele tirou 3,5 de 4, tá? Então, ele ficou com 10,5. Ele praticamente gabaritou a prova. E a prova dele é interessante porque ele fez o seguinte, ó. Ele tem aqui uma introdução de 3 linhas. Aí ele fez um parágrafo de desenvolvimento de 7 linhas. 2 parágrafos de desenvolvimento. Segundo parágrafo de desenvolvimento com 5 linhas. E o terceiro parágrafo de desenvolvimento com 6 linhas. Então ficou mais ou menos ali a mesma quantidade de linhas, a média de 6 linhas, tá? E por fim, um parágrafo de conclusão com 5 linhas. Então, o parágrafo de introdução ficou de 3 a 5, de conclusão de 3 a 5, é mais ou menos o que a gente orienta a fazer no nosso curso, né, no nosso treinamento para o Instagram, para o concurso da VUNESP, beleza? O que é importante a gente destacar aqui? Primeiro, questão da forma, tá? Veja que ele trouxe um título, fim da exibição discutida no Instagram. Ele trouxe o título. O título na banca VUNESP, ele é facultativo. Você pode ou não trazer, beleza? Nesse caso, ele optou por trazer, mas você poderia não utilizar e começar a escrever o texto já aqui na primeira linha. Não ia fazer diferença. Por quê? Porque o título, ele não soma para a quantidade de linhas e ele também não soma para a nota de argumento, de erro gramatical e etc. Então, ele não traz um benefício significativo para o seu texto, então eu aconselho a não fazer. Outra coisa que ele fez foi deixar uma linha em branco aqui, né? Que também não precisava. Nesse caso, como ele organizou bem as ideias e tal, ele conseguiu uma nota boa, então não trouxe prejuízo para ele. Até porque, se você der uma olhada, olha aqui, a letra dele é pequena, não é uma letra grande. Então ele consegue escrever bastante sem ocupar muitas linhas, tanto que ele deixou essa linha em branco e deixou essas linhas em branco. Se sua letra for um pouco maior, eu aconselho a não fazer isso. Eu aconselho a você a utilizar o máximo de linhas para você poder trazer a mesma argumentação. Outro ponto importante da redação é que veja que a margem ela é muito bem observada aqui. Veja que o candidato ele não ultrapassa a margem, né? Ele fica aqui retinho e tudo. A indicação de parágrafo é interessante, é um tamanho bom, tá vendo? É um tamanho sempre padrão, proporcional, tá? Outra coisa interessante é que os parágrafos de desenvolvimento, eles são sempre maiores ou iguais, nesse caso aqui, aos parágrafos de introdução e conclusão. Isso também é importante, porque o argumento do texto ele é mais importante do que essa introdução e a conclusão. E os parágrafos de desenvolvimento, ele começa aqui, além de melhorar a qualidade de vida, ademais, por fim, ele sempre utiliza um elemento coesivo, tá? Antes de iniciar o parágrafo. Até aqui, atualmente, né? Para poder contextualizar. Ele sempre faz isso. Isso aqui é interessante, por quê? Porque dá ponto para ele de coesão. Como a letra está muito pequena, a gente vai avaliar, eu digitei, né, toda a prova dele, fiz algumas adaptações ali só para poder corrigir os erros de gramática que ele cometeu, por isso que ele perdeu pontos, para a gente poder analisar a prova dele como um todo, de forma detalhada, e depois comparar com o espelho de correção, para você ver o que ele fez de correto para conseguir a nota máxima. Beleza? Vamos nessa? Então, show de bola. Vamos lá. Primeiro foi aqui o parágrafo de introdução dele. Ele fez assim, em 2019, deixa eu botar aqui para ficar melhor para você ver. Em 2019, a rede social Instagram anunciou o fim das exibições de contagem de curtida nos anúncios e fotos. Esse fato pode beneficiar a sociedade e a empresa do Instagram. Então, o que ele fez? Primeiro, ele trouxe o assunto, a rede social Instagram é um assunto, não é? É amplo, o Instagram está dentro de rede social, beleza. Depois ele traz o tema era o fim da exibição de curtidas na rede social Instagram, entre o bem-estar do usuário e o interesse financeiro da rede. Aí ele fala, anunciou o fim das exibições das contagens de curtida nos anúncios e fotos. Isso aqui está relacionado ao tema, beleza? Pode beneficiar a sociedade e a empresa Instagram, benefício do usuário, bem-estar do usuário e o interesse financeiro da rede. Está dentro do tema, tá. E também já cria tese, porque ele diz o seguinte, pode beneficiar a sociedade e a empresa. Então, isso trouxe benefícios para a sociedade e para a empresa. Esse é o ponto de vista que o candidato está defendendo. Outro ponto interessante é que ele cria um elemento coesivo aqui também. Esse fato, o fato de quê? De acabar com a exibição das curtidas, da contagem de curtidas.
Então isso aqui é um elemento coesivo, tá ok? Então aqui ó, ele já montou aqui assunto, tema e tese. A gente consegue extrair da introdução essas três informações. Vamos para o parágrafo de desenvolvimento. Ele traz assim, ó, atualmente há inúmeras doenças mentais relacionadas ao uso das redes sociais. Ansiedade, depressão, solidão, suicídios, entre outras. Tá? O número de curtidas apenas agrava a situação das pessoas com essas doenças, pois eles acreditam que sua aceitação social está diretamente relacionada à quantidade de curtidas nas suas postagens. Dessa maneira, ó, elemento conclusivo aqui, ó, o encerramento das exibições do curta ajudará no aumento do bem-estar e estimulará a convivência fora do mundo virtual. Tá? Então ele traz aqui um tópico frasal, um argumento principal e um fechamento, né? E um fechamento. Então a gente pode extrair o quê? Qual foi o benefício para a sociedade que ele trouxe? Redução das doenças relacionadas aos usos das redes sociais. Então ele disse que há inúmeras doenças e que essas doenças eram causadas, né, de certa forma, por essa aceitação social, e diz que com o fim disso também ajuda no bem-estar, porque estimula as pessoas a conviverem fora, então estimula a acabar com esse tipo de doença. Então esse foi o argumento que ele trouxe, um benefício para a sociedade. Tá? Veja que é todo estruturado, ele divide aqui os argumentos, utiliza os elementos coesivos, tudo ok, beleza? Vamos lá. O segundo parágrafo de desenvolvimento dele. Ó. Além de melhorar a qualidade de vida, que ele estava falando lá no parágrafo 1, no tópico 1, melhorar a qualidade de vida, o fim das contagens expostas poderá, nesse caso aqui, ele manteve o erro, né? Poderá reduzir o número de notícias falsas propagadas através do Instagram. Então esse aqui é o meu tópico frasal. Agora ele vai falar que esse número de curtidas também trouxe outro benefício, que é a redução das fake news. Assim, ocultando esse número, as pessoas que consideram as notícias como sendo verdadeiras pela maior quantidade de corações, que são as curtidas lá no anúncio, poderiam parar de compartilhá-las no Instagram e em outras redes sociais. Veja que esse parágrafo aqui ele é mais curto, é só um argumento principal, ele não trouxe um fechamento, né? Mas ele defende uma ideia, porque ele traz o tópico frasal e traz o argumento principal. É um mínimo em um parágrafo de desenvolvimento. Tá? E aí a gente consegue extrair o quê? O segundo tópico, o benefício para a sociedade, diminuição do número de notícias falsas propagadas por meio das redes sociais. Beleza? Por fim, ademais, aqui é um elemento coesivo aditivo, a empresa do Instagram também se beneficiará com essa medida. Agora ele vai falar sobre a empresa Instagram, o benefício para o Instagram. Hoje, empresas que trabalham com dados obtidos nas redes sociais buscam as informações do Instagram devido à sua renda para o setor de marketing de outras empresas. Apesar do número de curtidas não estar visível aos usuários, o Instagram possui a análise de curtidas e o perfil de quem curtiu o anúncio, ou o tema-alvo dessas outras empresas. Logo, pode utilizar essa informação de modo exclusivo para benefícios financeiros. Então aqui a gente tem aqui o tópico frasal, o argumento principal e o fechamento, né, relacionado aqui ao benefício financeiro, o benefício para a empresa, que é o tópico frasal. Então novamente está estruturado em vários períodos, ok? Dividindo tópico frasal, argumento principal e argumento secundário. Então a gente extrai o terceiro tópico, que é o benefício para a empresa. Pode ter acesso exclusivo a informações e vender os dados. Então esse é o benefício para a empresa. Então veja que ao ler o parágrafo, tá? Ao ler o parágrafo, o examinador ele já está olhando, já está buscando o que ele está defendendo aqui, qual é a ideia principal desse parágrafo, como que essa ideia está relacionada com a tese que ele apresentou lá na introdução. Veja que tudo isso a gente consegue extraindo do texto, tá? E aí, por fim, ele traz a conclusão. Olha como é que ficou a conclusão. Por fim, ele começa a introdução com o elemento conclusivo, né? O encerramento das visualizações das curtidas trará vários benefícios para as pessoas que vivem atreladas à rede social, para a redução de notícias falsas e para a empresa Instagram. Então, ele traz a tese dele, que é o tem vermelho, ao fim das curtidas pode beneficiar a sociedade e a empresa, só que ele já faz isso fazendo relação com os tópicos, veja, pessoas que vivem atreladas às redes sociais. Então, é o benefício para relacionar aquelas doenças de quem utiliza as redes sociais. Redução das notícias falsas, tópico 2, diminuição do número de notícias falsas. E o benefício para a empresa, né? Benefício para a empresa Instagram, que era o tópico 3. Então, ele cita aqui tópico 1, tópico 2
e tópico 3. Ele junta a tese e os tópicos fazendo um período só. Aí depois ele continua com a conclusão. Entretanto, ainda é necessário que essa medida seja aplicada para outras redes sociais, como o Facebook, para que esses benefícios sejam ampliados. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de proposta de intervenção, que é aplicar a medida em outras redes sociais. Veja que a proposta de intervenção ela vem lá no final da conclusão, porque ele tinha feito ele trouxe a tese, reforçou a tese utilizando os tópicos, né, que ele tinha criado, né, e ainda traz uma solução, uma proposta de intervenção, uma proposta de ampliação, nesse caso, da medida. Né? Se ele considera a medida boa, então ele vai trazer uma proposta para ampliar essa medida. Se ele considerasse essa medida ruim, esse fim das curtidas ruim, ele poderia trazer uma proposta para poder melhorar o uso das curtidas, né, no Instagram. Então, ele trouxe o argumento todo encaixado. Tanto que agora a gente consegue montar aquele rascunho eficiente que a gente monta quando a gente vai fazer o texto, a gente consegue montar só com base nas informações que ele trouxe no texto. A gente vê que o assunto é rede social, o tema está lá, é o fim das curtidas, a tese é o fim da exibição das curtidas pode beneficiar a sociedade do Instagram, o tópico 1 é o benefício para a sociedade, que é a redução das doenças relacionadas ao uso das redes sociais, o tópico 2 é o benefício também da sociedade, diminuição do número de notícias falsas, e o tópico 3 é o benefício para a empresa, que pode ter acesso a exclusivo a informações e vender os dados. Depois ele ainda traz uma proposta de intervenção, que é aplicar a medida em outras redes sociais, ele divide o texto em introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, né, utilizando aí um quantitativo de linhas adequado, né, então ele traz tudo que precisa para estrutura formal, tudo o que precisa para a estrutura argumentativa do texto, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos comparar tudo isso que ele trouxe, como se a gente fosse o examinador, fazer aquela visão do examinador mesmo. Agora a gente vai avaliar a redação dele, a gente leu a redação, extraiu essas informações e agora a gente vai dar nota, beleza? Então vamos utilizar o quê? O espelho de correção da Banca Vunesp. Vamos lá. Espelho de correção, critério A. O candidato, para ganhar a nota máxima, ele precisa citar as palavras-chave gerais da proposta, que é Instagram e redes sociais. Ele citou? Citou. Curtidas, tem no texto dele? Tem. Bem-estar do usuário? Tem. Benefício para a sociedade. Interesse financeiro da rede? Tem também. Então, beleza. Nota 3 no critério A. Vê que não tem segredo, a banca vai procurar as palavras, estão no texto, então beleza. Critério B, que é o gênero textual. Vamos lá, para ganhar nota máxima, ele precisa gênero previsto com estrutura macro completa. Opa, o gênero previsto era o quê? Era uma dissertação, um texto dissertativo. Tem introdução? Tem desenvolvimento? Tem conclusão? Beleza, então ele atendeu a esse quesito. Agora vamos lá, ele precisa também atender ao quê? Bom desenvolvimento dos argumentos. Ainda que haja rara lacuna ou quebra, os argumentos são justificados, ou seja, desenvolvidos de modo a convergir para o ponto de vista, ou seja, para a tese defendida. E há progressão argumentativa, é um texto estratégico, ou seja, ele utiliza as informações de forma correta ali. Né? Ele cita na introdução sociedade, né? Lembra lá que ele cita sociedade, e vamos lá, vamos voltar aqui para ver melhor. Ele cita aqui na tese, beneficiar sociedade e empresa. Primeiro cita sociedade, depois empresa. Aí ele vem benefício para a sociedade, benefício para a sociedade, benefício para a empresa. Então ele faz um texto estratégico. Por quê? Porque ele organiza as informações, né? Ele cita sociedade e empresa, depois ele vem benefício para a sociedade, benefício para a sociedade, benefício para a empresa. Isso dá o quê? Progressão argumentativa. Eles seguem a mesma ordem que estava lá no parágrafo de introdução. Show de bola! Ele cometeu algum desses erros aqui, referência direta à situação imediata da produção textual, ou seja, ele citou lá, como afirma o autor no primeiro texto? Não, ele não fez isso. Como solicitado nessa prova ou nessa proposta de redação? Não, ele não fez isso. Então, ele pode tirar 3 e 4, beleza? Outra coisa, ele conversou com o autor, ele fez lá, o que você faria se, ou ele utilizou a segunda pessoa, por exemplo, pense bem, faça a sua parte, essas coisas? Não fez. Então, ele pode ganhar nota 3 e 4. Outra coisa, ele utilizou a primeira pessoa? Eu acho? Não. Na minha opinião? Não. Segundo meu ponto de vista? Não, ele não utilizou a primeira pessoa, então ele pode ganhar nota 4 sim. Então, beleza. Então, isso aqui está atendido. E outra, por fim, a contradição no texto dele, ele é controverso, por exemplo, ele fala que é contrário a essa medida do Instagram e depois fala que só traz benefício. Não, ele fala, eu sou de acordo, eu concordo com isso, trouxe benefício para a sociedade,
está aqui o benefício para a sociedade, está aqui o benefício para a sociedade, está aqui o benefício para a empresa, e eu acredito que traz um benefício tão bom que minha proposta de intervenção é que se amplie para o Facebook também. Então não há contradição, o texto é todo coerente, beleza? Se é todo coerente, ele ganha aqui nota também esquisito. Então se ele atendeu a esquisito, atendeu esquisito, atendeu esquisito, nota 4 no critério B, né? Critério B, que é a questão gênero textual e modalidade, beleza? E por fim, vem aqui o critério C, que vai avaliar aqui, ó, modalidade e coesão. Aí a gente vai ver o que? Erros de português, quantidade de erros de português, e também se há uso adequado dos recursos coesivos, que é a valorização da relação entre as partes do texto em virtude do bom uso dos recursos coesivos. São aqueles elementos que eu marco lá no texto em roxo, né, que é utilizado para linkar os períodos, linkar os parágrafos do texto. E ele utilizou muito bem, eu mostrei para você vários elementos coesivos que ele fez. Então, ele atendeu muito bem a esse critério aqui, ó, né, ao elemento dos usos coesivos. Deixa eu botar aqui na tela para você poder ler melhor. Está aqui. Agora, ele cometeu alguns erros? Cometeu. Então, aqui ele ganha nota média. Tá? Não foram erros eventuais, mas também não foram poucos. Então, a nota dele fica aqui intermediária. Né? Então, fica 3,5. Por isso que o candidato, na prova, ele tirou 3 mais 4 mais 3,5, tirou 10,5. Beleza? Em um total de 11. Ele praticamente gabaritou a prova discursiva dele. Beleza? Gostou da visão do examinador? Achou bacana? Pois bem, veja que a gente fez o procedimento contrário. Em vez de começar fazendo o rascunho eficiente e montar a redação, a gente pegou a redação e foi montando o rascunho eficiente. Né? Então, tudo que ele fez para poder ganhar nota máxima é o que a gente está aprendendo no nosso treinamento para ganhar nota máxima na banca FUNESP. Então, é só aplicar a técnica para conseguir ganhar nota máxima no seu concurso também. Beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato aí comigo pelo e-mail, pelo Instagram ou por qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Forte abraço e bons estudos!